Beleza. Então, bom dia, irmãos e amigos que irão nos ouvir depois na tela do seu celular. Bom dia aos que estão também ouvindo pela internet de longe. Vamos começar louvando ao Senhor com o número 16. Ó, vinde adorar, número 16. Ó, vinde adorar o excelso e bom Deus, eterno Senhor da terra e dos céus, que reina supremo em toda luz, e que se revela em Cristo Jesus. Seu grande poder deveis contemplar, no brilho do céu, na terra e no mar, as coroas de orvalho e toda flor proclamam constantes seu grande amor. Amém. O nosso Pai querido, nós chegamos na Tua presença como Tua igreja reunida, Senhor, para render graças ao Teu santo nome, para exaltar aquilo que o Senhor é, um Deus santo, poderoso, Deus longânimo, cheio de glória, um Deus benigno para com todos nós, um Deus que nos tem em grande estima, nos livrou do império das trevas, Senhor, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de tudo que somos, ó Senhor. Abençoa esse culto, nós te pedimos, abençoa os nossos irmãos, com, Senhor, uma vida repleta do seu conhecimento, uma vida cheia de amor pelas almas perdidas. Abençoa o teu povo, Senhor, com aquilo que eles necessitam para saber mais do Senhor Jesus Cristo, do nosso eterno Deus. Abençoa com aquilo que eles necessitam para a sua vida diária, Senhor. Nós pedimos, em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. E número 14, irmãos, ao Deus de Abraão, louvai.
da libertação por Jesus. Amém. Abra sua Bíblia junto comigo para o Salmo 103. Salmo de número 103. Vamos ler esse hino. Salmo 103. Se os irmãos quiserem me ajudar, eu vou deixar que os irmãos leiam de onde você está. Você pode, assim que eu terminar a leitura do primeiro, você pode me ajudar. Se fizer muito silêncio, eu continuo lendo, tá bom? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Qual que é o salmo? Eu não ouvi. Salmo 103. 123? 103. 103. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos filhos dele. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Para com os que o guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos,
Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Quantos adjetivos para o nosso Deus nessa leitura, né? Misericordioso, longânimo, compassivo, misericordioso. Ele é tudo isso e mais um pouco, ou muito mais daquilo que a gente pode imaginar. Esse é o nosso Deus poderoso. 398 agora, iremos cantar o número 398. 398. Se faz a mais doce que deves gozar, se for a mais forte sofrer, ó seja o que for, o que fosse saber, e feliz com Jesus sempre estou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o meu sangue, me ataque com minhas tentações, você meu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de modo cruel. Valeu, meu Senhor, padecer sem igual. Sou feliz, graças a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Onde vou para sempre morar, com remidos na voz do Senhor. Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Todos aqui é feliz com Jesus? Amém.
Iremos terminar com o 396. Cegueira à vista. Ó, tão cego eu andei perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória de seu sangue verteu para salvar o pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me pego em sua luz. Eu ouvia falar nessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me quis, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Está passando aí a história? Ou é só eu que não estou vendo passar aqui no meu computadorzinho? Agora nós vamos cantar de novo. Os irmãos estavam vendo? Não? É assim mesmo. A tecnologia ajuda a gente e às vezes ela dificulta também. Vamos cantar a segunda estrofe novamente, irmãos. Eu quero ouvir vocês cantando, tá bom? Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me quis, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e em cruz o seguro dele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o meu pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Pastor Arthur, com a palavra agora. Eu aprendi a cantar esse hino, irmãos, quando eu tinha, acho que uns 12 anos, eu nem tinha me convertido ainda. Então, eu ouvi os crentes cantar esse hino e me chamou tanta atenção pela melodia e pela letra que eu ficava imaginando aonde Jesus tinha sido crucificado. E eu achava que era um morrinho, logo atrás da minha casa, que Jesus tinha sido crucificado, né? A gente pensa cada coisa, faz igual o jogador, como que era o nome dele? Viola. O Viola foi para Belém do Pará jogar lá, aí o repórter perguntou: ô, Viola, como você sente
jogando futebol hoje aqui no Belém do Pará. Ele falou, estou muito emocionado. Sabia que aqui foi a terra onde Jesus nasceu. Eu estava igualzinho o Viola. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Minha saudação em nome de Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Vocês que estão aí na internet, só estou vendo o irmão Sebastião, o único que me deixa ver ele. Tá tudo bem por aí, né, seu Sebastião? Tá sem voz, pode fazer um joinha. Espero que tá tudo bem com os irmãos, de maneira generalizada. Eu fiquei triste de receber a notícia que nosso município voltou para a posição laranja em termos de contágios com o coronavírus. E como eu não quero expor os irmãos, eu vou aguardar mais alguns dias para ver como é que será o desenrolar de toda essa situação, porque o meu desejo é termos cultos seguros. E se houver necessidade, a gente precisará talvez dar um passo para trás e voltarmos a ter nossos cultos online. Tá? Espero que não. E peço que os irmãos orem, inclusive, por isso. Algumas coisas nós aprendemos durante esse período de pandemia, né? Esse período foi um período, está sendo um período muito duro. Uma das coisas que nós aprendemos é que a internet é uma bênção, né? É uma bênção mesmo, principalmente para quem quer servir a Deus. Você pode fazer muitas coisas e as pessoas, inclusive, aprenderam a trabalhar pela internet. Sem ter que estar necessariamente em um local físico para as suas atividades. Outra das coisas que nós aprendemos é que, embora a internet seja uma bênção e que essas coisas nos ajudam a ter certa comunhão em certo nível, nós também entendemos que nada substitui a comunhão de verdade, e essas coisas são um quebra-galho. Eu confesso que doeu no meu coração, não de tristeza, uma tristeza de arrependimento ou amargura, mas doeu no meu coração ouvir na quinta-feira que a irmã Afra ficou com aquele nó na garganta, aquele aperto no peito, quando ficou sabendo que a igreja ia retomar suas atividades, ainda que parcialmente, mas que ela própria não poderia participar dos cultos. Me doeu profundamente saber disso. Nós aprendemos com isso aí que somos criaturas absolutamente relacionais, que viver em comunidade normalmente a regra. Nós gostamos de isolamento, mas não do isolamento forçado e prolongado, né? Não somos eremitas ou ermitões. Enquanto a gente está estudando Neemias, eu fiquei pensando em quantas coisas esse período de isolamento nos ensinou. E acho que foi muito bom, inclusive, para revelar aquilo que está no nosso coração, porque uma coisa me chamou muita atenção. E eu digo de verdade, poucos de nós aqui deixamos realmente de fazer todas as nossas atividades, não é mesmo? Eu mesmo fui a mercados, fui em farmácias, confesso que até, não sei se responsável, eu lembro que fui aconselhado até pela irmã Anitta naquela altura, de não ficar servindo muito de ambulância para não correr o risco de perder a minha saúde também. Né? Embora eu tenha acudido a alguns irmãos e algumas pessoas, mas uma das coisas que me chamou muita atenção e pensando nisso é que essa pandemia, esse período de isolamento, revelou um pouco do que está nos nossos corações. Porque embora a nossa igreja esteja inteirando hoje já a terceira semana de suas atividades abertas, parece que isso não é muito atrativo para alguns, que mesmo durante a pandemia participaram de atividades em mercados e outros lugares, né? Eu confesso que eu anelava muito por esse momento e estou feliz de estar aqui agora. E ao mesmo tempo tenho um sentimento diametralmente oposto de preocupação com aqueles que poderiam estar e não estão. Eu encontrei com a irmã Célia essa semana, ela falou, eu vou me enrolar toda num plástico, pastor. Vou sentar lá no fundão, lá, vou entrar quieto e sair muda, e eu quero estar no culto. Mas a gente, infelizmente, não vê esse anelo de todas as partes. Me preocupa e, em certo sentido, me entristece. Hoje de manhã, nós vamos para o capítulo 3 de Neemias, onde está a nossa meditação. Eu queria chamar esse capítulo de um grande devocional, de um grande aprendizado no processo de restauração, no processo de avivamento. Toda vez que eu falo essas coisas, alguns fatos têm que estar na sua cabeça. Primeiro,
Nós não estamos falando da igreja, nós estamos falando da restauração dos muros de Jerusalém. Bom? Segundo, não estamos falando aqui do comportamento de crentes do período da era cristã. Estamos falando de crentes e de pessoas que estavam na terra na época de Neemias, o período do exílio. O exílio ainda não havia acabado, mas estava chegando próximo ao seu fim. Consideradas todas essas coisas, eu quero que os irmãos se lembrem que muito do que vão ouvir, ou em parte aquilo que vão ouvir, vem carregado de algumas aplicações que nós trazemos. Então, no devocional dessa manhã, eu quero convidar você para, juntamente comigo, abrir sua Bíblia para o capítulo 3 do livro de Neemias. Fica aí no Antigo Testamento, nos livros históricos, e vamos ler. É um capítulo difícil por causa dos nomes, uma série de sugestões de nomes para você que ainda pretende ter filhos, né, colocar nos seus filhos, tá bom? Mas vamos para Neemias 3. Lembrando que o capítulo 2 termina com aquela convocação e defesa de Neemias para a nova restauração dos muros do templo. E está escrito assim: então, se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100, a Torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, e cujo lado reparou Zadok, filho de Baana. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Eraías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Juntos a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Urumafe, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atos, filho de Asabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe. Como também a Torre dos Fornos, ao lado dele reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale reparou Anum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados de muralha até a porta do monturo. À porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. À porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé,
maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque. Não confunda, não confunda. Esse aqui é outro Neemias, porque o que dá nome ao livro é filho de Acalias, tá bom? Filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte os sepulcros de Davi, até ao açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Hazabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Henadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesuá, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, de frente à sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou é difícil pronunciar, Binui, filho de Henadad, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou de frente o ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até de frente à porta das águas para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoítas, outra porção de frente à torre grande e alta e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de frente à sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de frente à sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anaum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, de frente da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, de frente à porta da guarda, até ao eirado da esquina, entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas. Repararam os ourives e os mercadores. O nosso Pai Celestial nos ajuda com esse trecho até prolongado, talvez de uma compreensão aparentemente difícil, mas com uma mensagem muito clara, Senhor. Nos abençoa, nos ajuda e nos guia. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Esse texto que parece muito complicado por causa dos nomes, eu confesso, para mim é um desafio lê-lo. Ainda mais quando você tem que ler ele várias vezes. Ao longo da semana eu li diversas vezes, porque eu tinha o firme propósito de não gaguejar enquanto eu lia. Mas eu tive que pedir perdão umas 2 ou 3 vezes. E por se tratarem de nomes que não fazem parte do nosso idioma, como João, José, Francisco, Joaquim, Chico, Bastião, é mais difícil para pronunciar. E tem alguns que são acentuados, outros não são acentuados. E eu quero que os irmãos entendam. Esse que parece ser um texto muito difícil de compreensão, então talvez você até se pergunta aí consigo mesmo, por que será que Deus deixou tantas pessoas mencionadas aqui? Deus sempre lida com certas situações envolvendo memoriais.
E Deus sempre faz menção de pessoas que se esforçaram pela obra dele. Fato é que nós temos o nome dos profetas, o nome dos apóstolos, certo? E de outras pessoas que trabalharam para a glória do Senhor e no serviço do Senhor. Numa obra de restauração, ela começa com um homem. O homem que começa esta obra é o que é denominado no livro. Ele é descrito por suas palavras, Neemias, filho de Acalias, em Neemias capítulo 1, versículo 1. Começou com ele. Como com ele? Deus lhe toca o coração com grande poder quando ele se dá conta da situação miserável e vergonhosa que estavam vivendo os homens e mulheres de Jerusalém. Estavam na província devastada e assolada por conta do banimento e da disciplina de Deus. Precisamos entender, irmãos, que isso é como uma pequeníssima chama. Eu costumo fazer churrasco. Gosto muito de churrasco. Meu filho também, quando a gente vai fazer churrasco, ele adora, principalmente por causa do fogo, né? E aqui a gente tem o hábito de usar o processo antigo para fazer churrasco, né? Eu lembro que eu conversava uma vez com um dos missionários, e ele me disse assim: eu gosto muito da minha churrasqueira a gás. Eu falei: por quê? Ele falou: eu viro a chave, aperto o botão, tá quente, eu não preciso esperar nada, eu ponho lá o bife, viro o bife e tá feito. No Brasil a gente faz um pouco diferente, né? Tem um tipo de, vamos chamar assim, ritual. Pega o carvão, coloca na ordem certa, você coloca lá o combustível mais inflamável, junto com combustível menos inflamável, depois começa a pegar fogo no óleo, no álcool, e por fim começa a pegar fogo em todo o carvão, e aquilo demora algum tempo para formar brasas. Não é assim que funciona? Depois que formaram as brasas, finalmente você tem que saber a temperatura. Algumas carnes que são mais grossas tem que cozinhar mais devagar, outras mais rápido, algumas vão embaladas, outras vão desembaladas, e eu acho que é por isso, por causa dessa sistemática, que algumas pessoas têm preferência por utilizar uma churrasqueira a gás. Como eu sei que o pastor Mark como é que eu poderia misturar americano com brasileiro? Ele é um brasericano, não sei se ele é isso, mas ele cresceu toda a sua vida aqui e tem todos os hábitos americanos também. Ele pilota muito bem, e isso eu sei porque já vi, tanto a churrasqueira a gás quanto a churrasqueira a carvão. Mas estas menções aqui, que são feitas, principalmente começando com aquele homem Neemias, é para falar de uma pequena fagulha que surge desse despertamento, desse renovo, dessa restauração, dessa enorme reconstrução de Jerusalém. Uma pequena fagulha, uma chama. Muitos anos atrás, alguns grupos de música cristã no Brasil cantavam um cântico antigo que dizia: uma centelha só, um grande fogo faz. Eu acho que alguns de nós que já temos algum tempo de convertidos já ouvimos essa melodia. Eu vou procurar ser rápido, porque eu só tenho 15% de carga no meu telefone aqui, ou vamos ter que trocar o aparelho. Eu sei que o meu outro também só tem 12. Mas voltando à minha fala aqui, o que ocorre é que uma pequena centelha pode incendiar muita coisa. Mas a semelhança de um combustível espalhado, essa centelha que começa com Neemias, ela lentamente se espalha no meio dos poucos. O capítulo 2 mostra que essa centelha se espalha para o lado do rei, com o qual Neemias trabalhava. Ele é incendiado e Deus o toca para que esse povo fosse liberto daquela condição de escravidão. Para que aquele povo continuasse servindo ao império, mas na sua própria terra. Para que o seu opróbrio começasse a ser removido. Por fim, ela envolve desafiadoramente a muitas pessoas. E esses envolvidos estão ali no versículo 17 do próprio capítulo 2, onde o Neemias, o homem que inicia tudo, se levanta e diz: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. É a palavra aqui muito rebuscada, mas antiga, e também que comunica muito
tem a ideia de vergonha intensa. Amados, este fogo que começa se espalha, e num processo de restauração precisamos compreender. Este processo, ele pode ser realizado paulatinamente por uma chama pequena, mas se queremos resultados palpáveis e visíveis, ele envolve muitas pessoas. Você leu comigo o texto de Neemias capítulo 3. Quantas pessoas você relacionou aqui? Você notou quantas pessoas eram? Estavam listadas trabalhando na construção? Você notou quantas eram? Você contou? Não contou enquanto lia? Vou dizer a você, eu também não contei. Por uma única razão. O número em si, ele não vem ao caso. Mas precisamos entender, era um grupo grande de pessoas. Não eram 2, 3 ou 4 pessoas. Pastor, mas então Deus não gosta quando estamos reunidos em um pequeno número? Não, não é isso que estou falando. Só estou dizendo que esta grande chama, esta grande brasa, aquele grande fogo, está aceso em muitas pessoas. Todos mencionados neste capítulo 3 estavam construindo. Eu não sei se você já teve a bênção de andar num barco. Um barco tradicional, um barco a remo. O barco a remo tem uma peculiaridade muito grande. É muito difícil tirar ele do lugar. A água é uma coisa muito lisa, né? Muito lisa. Mas você já notou como é difícil movimentar um barco? Sabia que um dos exercícios mais intensos e mais completos é remar? Existem até dispositivos de remada que você faz sem estar na água, para simplesmente se exercitar. Mas um barco, para sair do seu lugar, ele precisa que aqueles que estão dentro dele remando, remem de maneira igual e com a mesma intensidade. Não é verdade? Se você estiver num barco e só do lado direito alguém estiver remando assim, o barco sai do lugar? Claro que sai, assim. Se só o lado esquerdo remar, o barco sai do lugar? Sai, assim. Se os dois lados, os dois remos, estiverem remando de igual maneira, você pode notar que desliza face das águas. Por que razão é tão importante mencionar isso? Numa construção, uma das coisas mais contraproducentes que existem são pessoas trabalhando separadamente, sem um propósito comum. É por isso que em toda obra de reedificação existe um esboço, um escopo, no qual todos, dos ajudantes aos engenheiros, vão trabalhar para concluir as tarefas diárias. Senão a obra não anda. Você já ouviu falar de obra enrolada? Todo pedreiro tem essa expressão, e enrolou lá a obra. Você já ouviu isso alguma vez? É só alguém começar a trabalhar diferente do esboço do dia, que a coisa não dá certo. Remadores numa galé, um barco antigo, que possuíam de 12, sempre aos números pares, de 12 até 26 remos, eles podiam ir grandes distâncias, e muitas vezes até sofrendo pouco, se todos trabalhassem conjuntamente. Você já viu aquela cena, muito comum nos desenhos e nos filmes, de homens remando e alguém atrás tocando um tambor. Tum, tum, tum. Cada batida daquela é uma remada que deveria ser dada por aqueles remadores para deslizarem pelas águas, principalmente quando não havia propulsão por meio de vento. Muitas pessoas envolvidas. O processo de restauração envolve muitas pessoas envolvidas, mas também existe uma possibilidade maravilhosa nesse processo de restauração. Eu digo isso porque durante esse processo, qualquer pessoa pode se envolver. Eu espero que durante a leitura você notou muitas áreas comportamentais, funcionais e até de trabalho foram mencionadas, não foram? Vou dar aqui uma ideia para os irmãos. Eu me lembro que, em certa ocasião, eu desafiei uma pessoa para pregar. E essa pessoa falou, não, pastor, quem sou eu? Quem sou eu para pregar aí na frente do Senhor, do pastor Mark?
Quem sou eu, pastor? Pelo amor de Deus, não faça isso não. Eu falei, não, irmão, eu vou escalar você para ser pregador. Não, pastor, por favor, eu já estou me tremendo agora, antes do senhor pôr meu nome na escala. Amados, para servirmos a Deus de uma maneira geral, nós não precisamos ser especialistas em tudo. Não é mesmo? Pega uma obra, uma construção. Aquele que está ajudando, mexendo a massa, ele precisa ter o mesmo nível daquele que está edificando os tijolos, um por sobre o outro? Sim ou não? Há espaço para todo mundo. É possível aquele que quiser, e só limitado pelo desejo de fazer, pelo toque divinal, o realizar. É possível a qualquer um. No versículo 1, nós estamos lendo aí quem era o indivíduo, o primeiro mencionado. Um homem por nome Eliasibe. Qual era a sua ocupação? O que ele fazia? Ele era o quê? Que diz sua Bíblia? Sumo sacerdote. Está comigo? Muito bem, se você passou por aí. Agora vamos mudar, versículo 8, vai mais adiante aí, ó. Também, do lado, reparou Uziel, filho de Araías. Qual era a profissão dele? Ourives, trabalhava com ouro, com joias. Junto dele, Ananias. Qual era a profissão desse Ananias? Perfumista. Olha, é diferente um sumo sacerdote de um perfumista? É claro. E um ourive de um perfumista? Muito mais diferente ainda. Você acha que parou? Parou nada. Vamos avançando? Versículo 9. Junto a esses trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de onde? De Jerusalém. Era um tipo de administrador, era um tipo de líder na própria terra. Uma coisa que me chama muito a atenção, e essa menção aqui é muito especial. Diz aqui, versículo 12. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas... Quero que você note. Isso é uma passagem falando sobre edificação, não sobre pregação. Tá bom? As mulheres podem ajudar, devem ajudar no trabalho de edificação destes muros. Aqui é que elas estavam trabalhando. Tá vendo ali? Mas por que é tão importante dizer isso? Algumas vezes existe aquele pensamento de que eu não faço porque eu não tenho condição, porque eu sou deste gênero. Eu estou dizendo que uma mulher deve se meter a pregar e coisas que a Bíblia não confiou a elas. Mas existem tantos ministérios maravilhosos que as mulheres podem e devem realizar, não é mesmo? Amados, todo tipo de pessoa pode participar do processo de restauração. Mulheres, mas também não só mulheres. Próximos ali dos sacerdotes, nós temos no versículo 17, um outro grupo. Depois dele repararam os levitas, e tem o nome deles aqui. E não só levitas, também no versículo 32, e entre o eirado e a esquina, a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores, comerciantes. Queridos, na obra do Senhor, no trabalho do Senhor, tem espaço para quem quiser, mas você precisa entender. Esse também é um limitador. É um limitador. É o quem quiser. Se você for para o versículo 5, você vai ler, ao lado desses, repararam os tecoítas, ou seja, era um grupo que estava trabalhando. Mas no meio deste grupo está dito, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Alguns comentaristas têm dito que isso foi em decorrência do fato que eles estavam sujeitos a obedecerem a Sambalate. Tá? Então, eles não ajudaram. Mas precisamos entender que a restauração, a obra de servir a Cristo, neste processo, ele pode ser não realizado por alguém que não quer. É o único fator limitador. E eu penso todas essas coisas por uma razão. Deus pode usar muito um grupo muito plural, muito diversificado, e a palavra diversidade hoje está em voga de uma maneira muito equivocada, mas Deus pode usar um grupo muito diversificado. Basta que este grupo tenha disposição, basta que este grupo seja um grupo que queira se envolver, se reunir,
que deseje trabalhar. Pode ser composto de pessoas de diversas classes sociais, e essa é a beleza em todo o tempo. Quando nós conhecemos e vemos a igreja, em todo o tempo ela é composta de pessoas muito ricas e também pessoas muito pobres. Nós temos, e isso é uma coisa normal, nós temos pessoas que têm uma capacidade de gerar muito grande e outras menos, mas todos são importantíssimos. A razão da minha fala, meus amados, é porque a menos que nós nos disponhamos a estas coisas, que nós nos levantemos e participemos deste processo de restauração, nada muda, nada muda. Eu ouvi no meio desta pandemia a seguinte frase, talvez vocês ouviram também: esta pandemia nos ensinará grandes lições. Você ouviu isso alguma vez? Ouviu, leu em algum lugar? Que lições? Se você anda pelos bairros e os bares estão como? E todo mundo de máscara lá dentro, não é mesmo? Não é assim? Você anda pelos mercados, estão como? Conversava com minha esposa, vindo de casa para o culto. Eu falei: amada, você nota quantas pessoas estão sem máscara andando pela rua? Muitas pessoas, muitas. Irmãos, não acabou. Espiritualmente precisamos dizer que estas coisas que nos sobrevieram da parte do Senhor, esta enfermidade que invadiu o nosso mundo, por autorização divina, com a chancela dele, o envio da parte dele, não tem mudado o coração de muitas pessoas para o serviço, para a entrega, para a consagração, para a dedicação, para o zelo e para a necessidade de uma restauração verdadeira, irmãos. Precisamos, a igreja precisa ser atuante, operante, mas isso depende de nós querermos. Ah, pastor, eu sou mulher, eu posso? Pode. Eu sou criança, pode? Posso. Eu sou marceneiro, posso? Pode. Eu sou teólogo, pode? Posso, pode. Claro, deve. Quando? Agora. Como eu faço? Compartilhe as boas novas com uma pessoa por dia. Uma pessoa por dia. Eu tenho sido muito abençoado, irmãos. Nos últimos dias eu tenho ido muitas vezes à casa da minha avó. E a minha participação lá tem me dado oportunidades muito legais. Por exemplo, ontem de uma conversa de nada, eu consegui apresentar uma parte grande do evangelho para o meu tio, com quem eu nunca havia conseguido conversar dentro desses assuntos. Irmãos, uma restauração de verdade. Começa com uma pequena fagulha, espalha-se por um pequeno pedaço, depois envolve tudo e envolve muitos. Vamos ser nos lugares onde estamos, essas pequenas fagulhas. Vamos envolver muitos. Vamos trabalhar, irmãos, para ver a obra do Senhor crescer. Encher o céu deve ser nosso primeiro alvo. E também ver nossa igreja andando bem deve ser um dos nossos alvos. E a minha oração sincera é que Deus muito nos abençoe no serviço dele. Amém? Obrigado, Senhor, pelo nosso tempo hoje de manhã. Abençoa nossos irmãos, abençoa nossas famílias. Cuide de nós para que sejamos com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu peço, inclusive, para os irmãos passarem um álcool gel na mão antes de irem bater um papo, manterem uma distância razoável, tá bom? E não ficar aqui mais de 10 minutos, senão sou obrigado a expulsar vocês. Deus abençoe e até breve. Deus abençoe, viu, irmãos que estão em casa. Até mais à noite no culto. Estou com saudade de todos vocês.